O tema da nossa nova série de vídeos é função do segundo grau. Partindo da lei de formação dessa função, que é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e também podemos ver da seguinte forma, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Podemos escrever das duas formas que está correto, ok? Então, é uma ou outra. O y dessa função, ele é a imagem da função. Já o a, o b e o c, eles são os coeficientes. Eles são muito importantes no estudo da função de segundo grau. É importante deixar claro que o a ele é diferente de zero. Por quê que o a não pode ser zero? Bom, se o a for zero, a função fica da seguinte forma. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que esse a aqui, ele é zero. Então, zero vezes qualquer número vai resultar em zero. E o zero, ele é elemento neutro da soma. Quando eu somo o zero com qualquer número, vai resultar no próprio número. Então, tanto faz ele aparecer aqui, como não. Eu posso omitir esse zero aqui, que fica da seguinte forma. Y é igual a bx mais c. E essa estrutura aqui não é da função do segundo grau, e sim da função do primeiro grau. Por isso que o a não pode ser zero. Bom, retornando aqui aos coeficientes, que é o foco da nossa aula aqui, observe que o a, ele é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 3x ao quadrado, o a é igual a 3. Se eu tenho menos 2x ao quadrado, o a é igual a 2. O b é o número que acompanha o x. Então, se eu tenho aqui 7x, então o b vai ser 7. Se eu tenho menos 8x, o b vai ser menos 8. E o c é esse número solitário, porque ele está sozinho aqui. Então, se eu tenho aqui mais 7, então o c vai ser 7. Se eu tenho aqui menos 1, o c vai ser menos 1, tá bom? Então, para ficar mais claro isso, vamos praticar. Praticando, nós temos o seguinte. Preencha a tabela abaixo de acordo com as funções dadas. Temos a tabela e essa é a primeira função. Nessa função aqui, quem vai ser o a? O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado é o 2, então o a é 2. O b é o número que acompanha o x, então o b é 3. E o c é o número solitário, que é 7. Na próxima função, que é essa, nós temos o seguinte. O número que acompanha o x ao quadrado é o nosso a. E você vê que temos menos x ao quadrado. Quando não aparece o número, somente o x ao quadrado, é porque o 1 está omisso aqui, tá bom? Então, o a é menos 1. Já aqui, da mesma forma, nós temos só o x. Quando acontece isso, é porque nós temos coeficiente 1 aqui. Dessa forma, nós temos o b igual a menos 1. Não esqueça do sinal, sempre vai acompanhar o sinal, tá? Bom, e quem é o c? Já que não aparece aqui o número solitário. Se não aparece, é porque o c ele é zero. Como na soma o zero é o elemento neutro, então não precisa ele estar aparecendo aqui, tá bom? Então, c é igual a zero. Nessa função, nós temos que o a é igual a 1, já que não aparece aqui, né? É porque está omisso aqui 1. O b é menos 8, que é o número que acompanha o x. O c é menos 11. Novamente, não esqueçam do sinal. Nessa função, nós temos o seguinte. O a, que acompanha o x ao quadrado, que é 7. O b está aparecendo aqui. O b é aquele número que acompanha o x. Só que o x não apareceu aqui. Se o x não apareceu aqui, é porque está sendo multiplicado por 0. Então,
Observe que o b vai ser 0, já que o x não aparece, é porque está sendo multiplicado por 0. E o c vai ser menos 4, que é esse número solitário. Menos 4. Sim, Bruno, mas aqui a ordem não está de acordo com o que foi apresentado no início. Bem, essa ordem aqui, ela só é para facilitar a nossa visualização, tá? Mas esses fatores aqui, eles podem estar alternados, tá bom? Então, vocês vendo uma função dessa forma aqui, pode reorganizar ela e colocar nessa estrutura que aparece aqui. ax² mais bx mais c, tá bom? E a próxima função, nós temos o seguinte. O nosso a é aquele número que acompanha o x², então o a é menos 3. O b é o número que acompanha o x. Como não aparece o número aqui é porque é 1. Tá? Observe, não está aparecendo o número, mas está aparecendo o x. Significa que está sendo multiplicado por 1. Agora, quando não aparece o x de forma alguma, é porque está sendo multiplicado por 0. Ok? Então, o b é 1. E o c é menos 15. Tá bom? É muito importante vocês entenderem como extrair esses coeficientes da função. Não podemos esquecer que o 2, que é o maior expoente aqui da variável, ele é o grau da função. Então, quem é o maior expoente da variável da função? O maior expoente é 2. Então, o grau da função é 2, tá? Por isso que, quando nós temos aqui o bx, o maior grau é 1. Por isso que é função do primeiro grau ou função afim, tá? E lembrando que função do segundo grau, a gente pode também chamá-la de função quadrática.